A gente fala mais uma vez sobre a queda de braço entre Lula e o Banco Central e destacando aqui o recorte da possibilidade de reverter no Congresso a autonomia do BC. Porém, existe alguma possibilidade de que esse projeto seja enviado pelo governo e, se for o caso, que ele alcance uma maioria? Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. No momento nenhuma, viu, Megali? E esse é um ponto importante. A autonomia do Banco Central foi algo costurado aqui na gestão anterior e passou, obviamente, pelo Congresso Nacional, né, numa grande aliança aqui para aprovar. Teve uma repercussão muito positiva no mercado, houve um entendimento que era necessário ali fazer justamente essa separação do governo para o Banco Central. Então, é uma nova experiência. Então, é claro que há repercussões imediatas no Legislativo. Ontem, o dia foi de muitos discursos no Congresso Nacional sobre esse tema. Agora, conversando com líderes aqui do Legislativo, o que se ouve muito é o seguinte: olha, tem muito discurso, muito movimento de pressão, tentativa de redução de juros, mas na prática não há possibilidade hoje de reverter algo que demorou e foi tão discutido, debatido no Congresso Nacional. Então esse é um ponto fundamental. No Congresso não há essa possibilidade aí de tirar a autonomia do Banco Central, né? Parlamentares podem oferecer propostas, podem apresentar, podem, mas não há força política. E tem um ponto que ele é importantíssimo agora, Megali. O governo, nesse momento, precisa aproveitar esse empurrão das urnas, né, inclusive de uma união que foi feita aí depois das invasões de 8 de janeiro, para focar a pauta prioritária. Hoje tem reunião do Conselho Político no Palácio do Planalto, a primeira reunião. Esse assunto vai ser debatido, né? E qual é a pauta prioritária? A reforma tributária. É o momento de construir uma base para avançar com esse tema, que não é fácil. Vai ser uma discussão que vai gerar desgastes, né? Mas há o entendimento que chegou o momento de tocar esse assunto em frente. Tem ainda a âncora fiscal. Então, reforma tributária, âncora fiscal, mexer nessa altura do campeonato com um tema tão espinhoso, que traz tanta repercussão como o Banco Central, olha, não há nenhuma possibilidade no Legislativo. Agora, a leitura, conversando com líderes políticos, é a seguinte, Megali: é um movimento de pressão, de marcar posto. No governo do presidente Lula, nos dois governos, a gente sempre tinha uma figura aqui que era do vice-presidente, que era José Alencar. E ele sempre vinha a público, após reuniões do Copom, após aumento de taxa de juros, para fazer essa pressão pública e para criticar o aumento, para pressionar, para pedir a redução da taxa de juros, né? Então, hoje, esse discurso está voltado na figura do presidente Lula, né? Então, a gente ouve, inclusive, que há uma estratégia aí de até permitir que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, faça alguns afagos, dê respostas para o mercado, ganhe até musculatura nesse momento, enquanto o presidente faz uma crítica dura, pesada, ministro da Fazenda, ao mesmo tempo, né, e justamente está fazendo alguns movimentos interessantes de aproximação com o mercado, né? Então, tudo isso é discutido aqui internamente no Congresso Nacional. Agora, ponto importante: foco no que é mais necessário, que é mais urgente, que é a reforma tributária. Então, agora há um movimento de tentar definir essa base para avançar com esse tema. Inclusive, nessa semana, já tem indicações aí de parlamentares para formar uma comissão de debate da reforma tributária.